O que um milionário viu sua nova empregada fazendo com sua filha o deixou em choque e mudou sua vida para sempre. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Antônio Portela nunca havia chegado em casa tão cedo. O encontro de negócios havia sido cancelado de última hora. E pela primeira vez em meses, ele pisava em sua mansão antes das 6 da tarde. O silêncio pesado que sempre dominava os corredores luxuosos era sua normalidade. Um reflexo do estado de espírito que pairava sobre aquela casa desde que sua esposa partiu, deixando-o sozinho com Melissa. Sua filha de 8 anos havia se tornado uma sombra de si mesma. 3 psicólogos diferentes, 2 psiquiatras renomados, medicamentos caros, babás especializadas, nada funcionava. Melissa passava os dias trancada no quarto, recusando-se a brincar, a sorrir, até mesmo a falar direito. Era como se a alegria tivesse sido drenada de sua pequena existência. Hoje, no entanto, algo estava diferente. Conforme Antônio subia as escadas de mármore em direção ao escritório, um som estranho ecoou pelos corredores. Risadas, risadas genuínas, cristalinas, vindas do segundo andar. Ele parou no meio dos degraus, franzindo a testa. Há quanto tempo não ouvia a filha rir assim? O som o guiou como um ímã. Seguiu o corredor até se aproximar do quarto de Melissa, onde a porta estava entreaberta. O que viu pela fresta o deixou completamente paralisado. Cristina, a nova empregada que ele havia contratado há apenas 2 semanas, estava no centro do quarto com Melissa nos braços. Ambas giravam pelo ambiente, braços abertos como aviões, enquanto Cristina cantarolava uma melodia simples e alegre. Melissa ria sem parar, seu rostinho iluminado por uma felicidade que Antônio pensou ter perdido para sempre. "Agora você é um avião mágico, pequena", disse Cristina com uma voz cheia de carinho. "Para onde vamos voar hoje?" "Para o país dos doces", gritou Melissa, estendendo os braços ainda mais. "Onde não existe tristeza." Antônio sentiu o coração disparar. Quando foi a última vez que ouviu a filha falar com tamanha espontaneidade? Quando foi a última vez que ela pediu alguma coisa, que demonstrou qualquer tipo de desejo? Cristina depositou Melissa suavemente no chão e se abaixou na altura dos olhos da menina. "Sabe o que tem no país dos doces? Pessoas que se abraçam muito." E sem hesitar, envolveu Melissa num abraço caloroso. A menina retribuiu com força, como se estivesse se agarrando à própria vida. "Cristina, você nunca vai embora, né?" perguntou Melissa, com uma vulnerabilidade que fez o peito de Antônio se contrair. "Enquanto você precisar de mim, eu vou estar aqui", respondeu a empregada, acariciando os cabelos da criança. "Prometo." Antônio recuou silenciosamente, perturbado pelo que acabara de presenciar. Uma estranha, uma mulher simples que ele mal conhecia, havia conseguido em 2 semanas algo que anos de tratamento não alcançaram. Melissa estava sorrindo, brincando, sendo criança. Desceu as escadas com a mente em tumulto. No escritório, serviu-se de um uísque e ficou olhando pela janela tentando processar aquela cena. Como era possível? Ele havia oferecido tudo à filha. Os melhores profissionais, os tratamentos mais avançados, brinquedos caros, viagens. Porque nada disso funcionou, mas uma empregada conseguiu. Uma parte dele sentia um alívio imenso. Ver Melissa feliz era tudo o que ele mais desejava no mundo. Mas outra parte, uma parte orgulhosa e controladora, se sentia incomodada. Como aceitar que uma pessoa de origem humilde possuía algo que ele, com toda a sua riqueza e recursos, não tinha? O som de passos descendo as escadas o tirou de seus pensamentos. Cristina apareceu na porta do escritório, com sua postura respeitosa de sempre. "Senhor Portela, desculpe incomodar. Não sabia que o senhor havia chegado. Melissa está tomando banho. O jantar ficará pronto em 20 minutos. Antônio a observou atentamente. Cristina tinha por volta de 30 anos. Cabelos castanhos sempre presos num coque simples, roupas modestas, mas sempre impecáveis. Havia algo em seus olhos, uma doçura genuína, uma luz que ele não via há muito tempo em ninguém ao seu redor. "Cristina", ele disse, tentando manter o tom neutro, "como você consegue fazer minha filha rir daquele jeito?" Ela sorriu timidamente. "Ah, senhor Portela, criança precisa de atenção verdadeira, de alguém que brinque de verdade, que ouça de verdade. Melissa é uma menina muito especial. Só estava precisando de alguém que enxergasse isso.
E você enxerga? Claro. Ela tem uma imaginação incrível. É carinhosa, inteligente. Só estava guardando tudo isso lá dentro, esperando alguém que quisesse conhecer quem ela realmente é. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem experiência com crianças com problemas? Tenho experiência com crianças, Sr. Portela. E toda criança tem alguma coisa especial. Só precisamos descobrir o que é. Cristina hesitou um pouco antes de continuar. Se me permite dizer, Melissa não tem problemas. Ela só estava precisando se sentir amada do jeito que ela é. A frase atingiu Antônio como um soco. Sentir-se amada do jeito que ela é. Ele amava a filha, é claro que amava. Mas quando foi a última vez que demonstrou isso de forma simples, genuína, sem tentar consertar alguma coisa nela? Você pode se retirar, disse ele mais seco do que pretendia. Cristina fez uma reverência e saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos perturbadores. Naquela noite, durante o jantar, Antônio observou Melissa com atenção renovada. A menina estava visivelmente mais animada, contando sobre as brincadeiras da tarde, fazendo perguntas sobre o trabalho dele. Algo que não acontecia há meses. E sempre que falava sobre Cristina, seus olhos brilhavam de uma forma especial. Papai, a Cristina diz que amanhã vai me ensinar a fazer um bolo de chocolate. Você quer ajudar? Antônio quase engasgou com a comida. Você gostaria que eu ajudasse? Claro. A Cristina disse que fazer coisas juntos é mais divertido. Ele olhou para Cristina, que servia o jantar discretamente. Ela acenou com um sorriso encorajador, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Depois que Melissa foi dormir, Antônio ficou acordado até tarde, caminhando pela casa. Passou pelo quarto da filha e a ouviu conversando sozinha. Ou melhor, com seus brinquedos, coisa que não fazia há muito tempo. Ela estava criando histórias, dando vozes diferentes para cada personagem, rindo de suas próprias piadas. Era como se uma centelha de vida tivesse sido reacendida nela. Mas uma pergunta continuava martelando na cabeça de Antônio. Quem era realmente Cristina? E por que ela conseguia enxergar coisas na filha dele que nem ele mesmo havia notado? Na manhã seguinte, observando da janela do escritório, ele viu Cristina e Melissa no jardim. A empregada havia improvisado uma corda com lençóis e ambas brincavam de pular corda, rindo como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Melissa tropeçou e caiu na grama, mas em vez de chorar, como era seu padrão há meses, ela começou a rir ainda mais alto. Caí que nem um saquinho de batata! Gritou ela, fazendo Cristina gargalhar. Antônio sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de gratidão e desconfiança, de alívio e inquietação. Aquela mulher estava transformando sua filha, mas ele ainda não sabia se isso era completamente bom ou se deveria se preocupar com os limites dessa relação. Uma coisa, porém, era inegável. Pela primeira vez em muito tempo, sua casa havia voltado a ter o som de risadas infantis. E isso mudava tudo. 3 dias haviam se passado desde que Antônio presenciara aquela cena no quarto de Melissa. E a mudança na filha era inegável. Ela acordava cedo, descia para o café da manhã sorrindo, fazia perguntas, contava histórias. Era como se alguém tivesse ligado um interruptor que estava apagado há meses. Mas na manhã desta quinta-feira, algo diferente aconteceu. Antônio estava em seu escritório revisando contratos quando ouviu Melissa correndo pelos corredores, seus passinhos ecoando no mármore. Ela irrompeu pela porta sem bater, algo impensável algumas semanas atrás. Papai, preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. Ele fechou o laptop e se virou para ela, sorrindo pela energia contagiante da filha. O que foi, pequena? Melissa se aproximou com uma expressão séria, quase adulta. Papai, a Cristina me contou que existem pessoas que não têm dinheiro nem para comprar comida. Você sabia disso? Antônio franziu a testa. Bem, sim, Melissa. Infelizmente existem pessoas em situação difícil. A Cristina disse que quando alguém tem muito dinheiro como a gente tem, é importante ajudar quem não tem nada. Ela disse que Deus não gosta de pessoas egoístas. A forma como ela falou, usando palavras como egoístas e conectando dinheiro com moralidade, soou estranha vinda de uma criança de 8 anos. Antônio sentiu um leve desconforto. E o que mais a Cristina te disse sobre isso? Melissa se animou ainda mais. Ela disse que pessoas ricas de verdade
são aquelas que dividem o que têm. E que dinheiro guardado só serve para deixar o coração duro. Ela fez uma pausa dramática. Papai, seu coração está duro? A pergunta o atingiu como uma pedrada. Eram definitivamente palavras de Cristina saindo da boca de sua filha. Melissa, quem te ensinou a falar assim? A Cristina. Ela sabe muito sobre essas coisas. Ela disse que já passou fome quando era pequena e que nunca esqueceu como é ruim. Melissa se aproximou mais, colocando a mãozinha no braço do pai. Papai, a gente pode ajudar a família dela? Antônio sentiu o sangue gelar. A família dela? É. A Cristina tem uma irmã que está doente e precisa de dinheiro para comprar remédios. E tem uma sobrinha pequenininha que não tem sapatos. A Cristina mostrou uma foto. É muito tristinho, papai. O alarme na mente de Antônio disparou. Uma empregada falando sobre suas dificuldades financeiras para uma criança de 8 anos. Mostrando fotos? Usando a filha para chegar até ele? Melissa, ele disse, tentando manter a voz calma. Onde está a Cristina agora? Na cozinha, fazendo aquele bolo que ela prometeu ensinar para mim. Papai, a gente pode dar dinheiro para ela? Ela nunca pediu, mas eu sei que ela precisa. Ela disse que pessoas boas ajudam sem precisar ser pedido. Cada palavra era como uma peça se encaixando num quebra-cabeças suspeito. Antônio se levantou, sentindo uma mistura de raiva e decepção crescendo no peito. Vamos encontrar a Cristina. Na cozinha, Cristina estava realmente preparando massa para um bolo, cantarolando baixinho. Ao ver Antônio e Melissa, seu rosto se iluminou. Senhor Portela, chegou na hora certa. Melissa vai me ajudar a fazer o bolo de chocolate mais gostoso do mundo. Cristina, disse Melissa correndo até ela. Eu contei para o papai sobre sua irmã doente. Ele vai ajudar. O sorriso de Cristina se congelou por um segundo. Ela olhou para Antônio com uma expressão de surpresa genuína. Melissa, eu não pedi para você falar nada disso. Mas você disse que pessoas boas ajudam sem precisar ser pedido. Reaça insistiu a menina, claramente confusa com a reação. Antônio observou a cena com atenção. Cristina parecia genuinamente desconfortável, até envergonhada. Mas isso podia ser apenas uma boa atuação. Melissa, que tal você ir lavar as mãos para ajudar com o bolo? Preciso conversar com a Cristina 1 minutinho. A menina saiu correndo, animada. Assim que ficaram sozinhos, o clima na cozinha mudou completamente. Senhor Portela, eu posso explicar. Por favor, explique. Sua voz estava mais fria do que pretendia. Cristina baixou os olhos, mexendo nervosamente nas mãos. Melissa me fez muitas perguntas sobre minha vida. Ela é muito curiosa, queria saber onde eu moro, se tenho família. Eu não sabia como mentir para ela. E achou apropriado falar sobre suas dificuldades financeiras com uma criança de 8 anos. Não? Cristina levantou os olhos com uma expressão quase desesperada. Não foi assim. Ela perguntou por que eu sempre como pouco no almoço. Eu disse que estava acostumada a comer pouco, que na minha família sempre foi assim. E então ela quis saber por quê. Antônio cruzou os braços. Continue. Eu tentei explicar de forma simples que algumas pessoas têm menos dinheiro, outras têm mais. Que não é culpa de ninguém, é só a vida. Mas ela ficou muito interessada. Fez 1 milhão de perguntas. Queria entender por que algumas pessoas passam necessidade. E você mostrou fotos da sua família para ela? Cristina corou. Ela insistiu tanto, eu mostrei uma foto da minha sobrinha no celular. Mas nunca pedi dinheiro, Sr. Portela. Eu jamais faria isso. Mas plantou a semente na cabeça dela. Não, eu só respondi às perguntas que ela fez. Melissa tem um coração muito bom, ela se preocupa com as pessoas. Antônio ficou observando Cristina por alguns segundos longos. A mulher parecia sincera, mas ele tinha experiência com pessoas que queriam se aproveitar de sua riqueza. Quantas vezes já não havia presenciado histórias similares? Cristina, preciso deixar algo muito claro. Minha filha é uma criança. Ela não deve ser envolvida em questões financeiras de funcionários desta casa. Se você tem problemas pessoais, deve resolvê-los por conta própria, sem usar uma criança como intermediária. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, mas a desconfiança estava falando mais alto. Cristina pareceu encolher diante dele. Tem razão, Sr. Portela. Me desculpe. Eu não pensei que... Não vai acontecer de novo.
Papai, Cristina! Melissa voltou correndo, interrompendo a conversa tensa. Posso quebrar os ovos? Durante a preparação do bolo, Antônio observou cada interação entre Cristina e sua filha. A forma carinhosa como a empregada tratava Melissa, a paciência infinita, o jeito como conseguia fazer até as tarefas mais simples parecerem divertidas. Melissa estava radiante, completamente envolvida na atividade, mas as palavras que a menina havia dito ecoavam na mente dele. Pessoas ricas de verdade são aquelas que dividem. Dinheiro guardado deixa o coração duro. Pessoas boas ajudam sem precisar ser pedido. Eram conceitos muito específicos, muito direcionados para uma conversa casual. Naquela noite, depois que Melissa dormiu, Antônio ligou para seu advogado e amigo de longa data, Fernando. Fernando, preciso que você faça uma investigação discreta sobre uma funcionária minha. Problemas? Não sei ainda, mas quero saber tudo sobre ela. Antecedentes, família, situação financeira, referências anteriores, tudo. Certo. Qual o nome completo? Cristina Santos. Vou te mandar os dados que tenho. Depois de desligar, Antônio subiu para verificar se Melissa estava dormindo. Encontrou-a acordada, olhando para o teto. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro, pequena. Por que você ficou bravo com a Cristina hoje? Antônio se sentou na beira da cama. Eu não fiquei bravo, Melissa. Ficou sim. Eu percebi. Você falou diferente com ela. Melissa se virou de lado, olhando para ele com aqueles olhos grandes e espertos. É porque ela é pobre? A pergunta o deixou desconcertado. Claro que não, Melissa. Não importa se uma pessoa tem dinheiro ou não. Então, por que você não quer ajudar a irmã dela? Antônio suspirou. Como explicar para uma criança a diferença entre caridade genuína e possível manipulação? Melissa, existem muitas pessoas no mundo que precisam de ajuda. E papai ajuda sim. Dou dinheiro para hospitais, escolas, instituições de caridade. Mas quando alguém que trabalha na nossa casa começa a falar sobre seus problemas... Mas a Cristina não falou. Eu perguntei. Eu sei, pequena. É só que... é complicado. Melissa ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, a Cristina nunca pediu nada, papai. Ela só respondeu minhas perguntas. E ela disse que trabalhar aqui é o melhor emprego que ela já teve. Antônio beijou a testa da filha. Durma, pequena. Amanhã conversamos mais. Mas enquanto caminhava de volta para seu quarto, as palavras de Melissa o incomodavam. Talvez ele estivesse sendo paranoico. Talvez Cristina fosse mesmo apenas uma mulher simples e bondosa que estava genuinamente ajudando sua filha. Ou talvez fosse exatamente isso que ela queria que ele pensasse. Na manhã seguinte, observando pela janela, viu Cristina e Melissa no jardim novamente. Desta vez, estavam cuidando das flores e Melissa perguntava sobre cada uma delas. Cristina explicava pacientemente, ensinando a menina a regar sem encharcar, a verificar se a terra estava úmida. As flores são como as pessoas, ele ouviu Cristina dizer. Precisam de cuidado, carinho e alguém que acredite que elas vão florescer. Era uma frase bonita, quase poética. Mas Antônio não conseguia mais ouvir nada que Cristina dissesse sem se perguntar qual era a intenção por trás das palavras. A desconfiança havia plantado raízes em seu coração. E agora crescia como uma erva daninha, colorindo cada gesto de Cristina com suspeita. Restava saber se essa desconfiança era justificada ou se ele estava prestes a cometer o maior erro da vida da filha. Uma semana havia se passado desde que Antônio encomendara a investigação sobre Cristina. Enquanto aguardava os resultados, decidiu observá-la mais de perto, tentando decifrar se cada gesto carinhoso com Melissa era genuíno ou calculado. E quanto mais observava, mais confuso ficava. Na segunda-feira de manhã, flagrou Cristina transformando a escova de dentes de Melissa numa varinha mágica, que só funcionava se a menina cantasse enquanto escovava. Melissa, que antes precisava ser implorada para fazer a higiene básica, agora corria para o banheiro animada, inventando canções diferentes a cada dia. Escova, escova, vai limpando, sorriso brilhando, dente guardando. Cantarolava a menina, enquanto Cristina batia palmas no ritmo. Antônio observava da porta, dividido entre admiração e suspeita, como uma pessoa conseguia transformar tarefas tediosas em momentos de alegria.
Era um talento natural, ou uma estratégia bem pensada. Na terça, presenciou Cristina ensinando Melissa a conversar com as plantas da sala. Cada vaso tinha um nome e uma personalidade diferente. E Melissa passou a manhã toda contando seus segredos para Margarida, uma samambaia que, segundo Cristina, era a melhor ouvinte do mundo. A Margarida disse que não preciso ter medo do escuro, contou Melissa ao pai durante o almoço, com total seriedade. Ela disse que a escuridão é só a luz descansando. Antônio quase se engasgou. Plantas não falam, Melissa. Eu sei, papai, mas a Cristina disse que se a gente prestar atenção de verdade, pode imaginar o que elas diriam se falassem. É como uma brincadeira da imaginação. Mais uma vez, Antônio ficou impressionado com a forma inteligente como Cristina abordava os medos e ansiedades da filha. Mas a pergunta persistia. Por que ela se importava tanto? O que ganhava com isso? Na quarta-feira, algo extraordinário aconteceu. Melissa acordou de um pesadelo. Algo que não acontecia há semanas, mas que costumava ser rotina. Em vez de correr para o quarto do pai, como sempre fazia, Antônio a ouviu descendo as escadas. Curioso, a seguiu discretamente. Encontrou Melissa na cozinha, onde Cristina preparava o café da manhã. A empregada imediatamente largou tudo o que estava fazendo e se ajoelhou na altura da menina. O que foi, pequena? Teve aquele sonho ruim de novo? Melissa assentiu ainda trêmula. Era o monstro debaixo da cama, mas desta vez ele era gigante. Antônio esperava ver Cristina minimizar o medo ou tentar distrair a menina rapidamente. Em vez disso, ela pegou uma cadeira e se sentou, puxando Melissa para seu colo. Sabe o que eu fazia quando era pequena e tinha pesadelos? O quê? Eu desenhava o monstro num papel. E sabe por quê? Cristina pegou um papel e um lápis que sempre havia à mão. Porque quando a gente desenha o monstro, ele fica pequenininho no papel. E aí a gente vê que ele não é tão assustador assim. Melissa ficou fascinada enquanto desenhava uma criatura esquisita, toda desarrumada. Ele parece meio bobo assim no papel. Exato. E agora, o que você acha que podemos fazer para ele não ser mais um monstro assustador? Melissa pensou por alguns segundos. Podemos dar um nome engraçado para ele? Ótima ideia. Ronquidão, porque ele ronca muito alto no sonho. Ambas começaram a rir, e Antônio viu sua filha relaxar completamente. Em 10 minutos, Cristina havia transformado um trauma em brincadeira, um medo em aliado. Agora, sempre que sonhar com o ronquidão, você vai lembrar que ele é só um monstro bobo que ronca demais. Que monstros bobos não assustam ninguém. Antônio recuou para o corredor profundamente impactado. Ele mesmo já havia tentado lidar com os pesadelos de Melissa diversas vezes, oferecendo explicações lógicas, luzes noturnas caras, até mesmo consultas com especialistas. Nada havia funcionado tão bem quanto aquela abordagem simples e criativa. Na quinta-feira, foi a vez de presenciar algo ainda mais tocante. Melissa estava tentando montar um quebra-cabeças difícil, um presente caro que Antônio havia comprado na esperança de estimular o cérebro da filha. A menina ficou frustrada quando não conseguiu encaixar as peças, e Antônio já se preparava para vê-la desistir e guardar o brinquedo como sempre fazia. Mas Cristina se aproximou com uma abordagem completamente diferente. Que quebra-cabeças desafiante. Posso sentar aqui e te fazer companhia? Não consigo montar. É muito difícil. Sabe o que eu acho? Acho que esse quebra-cabeças está testando se você é corajosa o suficiente para não desistir. Cristina pegou uma peça aleatória. E olha só, esta aqui parece meio perdida também. Que tal se a gente ajudar ela a encontrar o lugar dela? Durante a próxima hora, Antônio observou Cristina transformar uma tarefa frustrante numa jornada de descoberta. Ela celebrava cada pequena vitória de Melissa, oferecia pistas sutis sem dar as respostas. E, mais importante, permaneceu ali o tempo todo, demonstrando que a companhia era mais importante que o resultado. Consegui! Gritou Melissa, quando a última peça se encaixou. Cristina, eu consegui sozinha. Claro que conseguiu. Eu sabia que você era corajosa o suficiente. Melissa abraçou Cristina com força. Você sempre acredita em mim. Sempre vou acreditar. Você é uma menina incrível. Antônio sentiu algo se mexer no peito.
Quando foi a última vez que ele havia se sentado no chão para brincar com a filha? Quando foi a última vez que celebrou uma pequena conquista dela, sem já estar pensando na próxima tarefa? Na sexta-feira, o telefone tocou. Era Fernando, seu advogado, com os resultados da investigação. Antônio, tenho as informações sobre Cristina Santos. Antônio se trancou no escritório, preparado para ouvir confirmar suas suspeitas. O que você descobriu? Bem, ela é exatamente quem diz ser. Trabalhou como empregada doméstica em 3 casas antes da sua. Todas as referências são excelentes. A história sobre a irmã doente é verdadeira. Ela tem esclerose múltipla. A sobrinha também existe. Mora com a mãe numa comunidade carente da Zona Sul. Antônio franziu a testa. E antes disso, Cristina cresceu numa família muito pobre. Pai alcoólatra que abandonou a família quando ela tinha 12 anos. Trabalha desde os 14 para ajudar a sustentar a casa. Nunca se casou, não tem filhos próprios. Pelos registros, é uma pessoa absolutamente comum, sem nenhum histórico de problemas. E, financeiramente, vive no limite, mas paga todas as contas em dia. Manda metade do salário para a irmã todo mês, religiosamente. Antônio, se você quer minha opinião honesta, essa mulher é uma das pessoas mais íntegras que já investiguei. Depois de desligar, Antônio ficou olhando pela janela, sentindo-se um idiota. Havia duvidado de uma pessoa genuinamente boa. Havia projetado nela sua própria desconfiança de um mundo cheio de interesseiros. Lá fora, Melissa e Cristina plantavam sementes num pequeno canteiro que haviam preparado juntas. Melissa sujava as mãos de terra sem nenhuma preocupação, algo impensável algumas semanas atrás. Elas conversavam animadamente sobre como cuidar das plantas, sobre paciência, sobre como as coisas mais bonitas levam tempo para crescer. Cristina, quando as flores nascerem, elas vão ser nossas amigas para sempre? Perguntou Melissa. Para sempre, pequena. E sabe por quê? Porque quando a gente cuida de alguma coisa com carinho, cria um laço que nunca se quebra. Antônio observou a filha absorver cada palavra, cada gesto carinhoso, cada momento de atenção genuína. Pela primeira vez em meses, Melissa estava aprendendo sobre paciência, cuidado, responsabilidade, não através de sermões ou lições forçadas, mas através do exemplo amoroso de uma mulher que tratava cada momento como uma oportunidade de ensinar. E então ele percebeu algo que o atingiu como um raio. Cristina não estava apenas transformando Melissa. Sem perceber, ela também estava transformando ele. Porque pela primeira vez em muito tempo, Antônio estava questionando não apenas as intenções de Cristina, mas suas próprias prioridades. Quando foi a última vez que ele havia se sentado no chão para brincar? Quando foi a última vez que havia ouvido verdadeiramente o que a filha estava tentando dizer? Quando foi a última vez que havia demonstrado amor através de presença, não apenas de presentes? Naquele momento, observando as duas no jardim, Antônio começou a entender que talvez a verdadeira transformação não estivesse acontecendo apenas com Melissa. Talvez ele também precisasse aprender o que significava realmente cuidar de alguém. Depois da ligação com Fernando confirmando a integridade de Cristina, Antônio se viu numa posição estranha. A desconfiança havia se dissipado, mas em seu lugar cresceu algo ainda mais perturbador. Uma curiosidade intensa sobre os métodos daquela mulher. Ele começou a cancelar reuniões para chegar mais cedo em casa. Inventava desculpas para passar pela sala onde Melissa brincava. Criava motivos para ir à cozinha quando sabia que as duas estariam lá. Sempre discretamente, sempre mantendo distância, mas observando cada detalhe. Era como estudar um fenômeno que desafiava toda sua lógica. Na segunda-feira, presenciou algo que o deixou perplexo. Melissa havia quebrado sem querer um vaso caro da sala, uma peça de porcelana chinesa que pertencia à sua falecida esposa. O primeiro impulso de Antônio foi correr e verificar o estrago, talvez repreender a descuidado. Mas ele se conteve, curioso para ver como Cristina reagiria. Ai não, quebrei o vaso da mamãe. Melissa começou a chorar desesperada. O papai vai ficar muito bravo comigo. Antônio esperava ver Cristina minimizar o problema ou tentar esconder os cacos. Em vez disso, ela se ajoelhou ao lado de Melissa, ignorando completamente os pedaços espalhados no chão. Melissa, olha para mim. Respira fundo.
Cristina segurou gentilmente o rosto da menina entre as mãos. Foi um acidente. Foi. Eu só estava dançando e esbarrei sem querer. Então não tem problema nenhum. Acidentes acontecem com todo mundo. Mas era da mamãe. Cristina ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando cuidadosamente nas próximas palavras. Sabe o que eu acho que sua mamãe diria se estivesse aqui? Melissa balançou a cabeça, ainda soluçando. Acho que ela diria: minha filha está bem? Não se machucou? Então o resto não importa. Cristina sorriu com carinho. Porque para uma mãe nada no mundo é mais importante que a filha estar segura e feliz. Antônio sentiu um nó na garganta. Era exatamente isso que Mariana diria. Cristina havia capturado perfeitamente a essência de sua esposa, sem nunca tê-la conhecido. Vamos limpar juntas, e depois contamos para seu pai o que aconteceu. Ele vai entender. Quando Antônio apareceu na sala alguns minutos depois, fingindo surpresa, Melissa correu até ele com os olhos ainda vermelhos, mas sem o desespero de antes. Papai, quebrei o vaso da mamãe sem querer. Foi um acidente. Antônio olhou para os cacos já recolhidos, para Cristina que limpava o chão discretamente, para a filha que o encarava com coragem em vez de medo. Você se machucou? Não. Então está tudo bem. Era só um vaso pequeno. Melissa o abraçou aliviada, e Antônio percebeu que Cristina havia transformado o que poderia ter sido um trauma em uma lição sobre honestidade e perdão. Na terça-feira, Antônio decidiu tentar uma aproximação mais direta. Durante o jantar, perguntou casualmente: Cristina, onde você aprendeu a lidar tão bem com crianças? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Direta. Não sei se sei lidar bem, Sr. Portela. Só tento lembrar como eu gostaria que tivessem lidado comigo quando era pequena. Como assim? Cristina hesitou, claramente desconfortável em falar sobre si mesma. Meu pai não era uma pessoa paciente. Qualquer coisa que eu fizesse de errado virava gritaria, castigo. Eu cresci com muito medo de errar, sabe? E prometi para mim mesma que se um dia cuidasse de uma criança, ela nunca sentiria esse medo. Antônio observou Melissa, que ouvia atentamente. E como você aprendeu a fazer diferente? Observando outras mães nas casas onde trabalhei, vendo o que funcionava, o que não funcionava. E principalmente, ela olhou para Melissa com carinho, tentando entender o que cada criança precisa. Porque cada uma é diferente. E o que a Melissa precisa? Cristina sorriu. Precisa saber que é amada exatamente do jeito que ela é, que pode errar sem ser rejeitada, que alguém acredita nela mesmo quando ela não acredita em si mesma. As palavras atingiram Antônio como uma revelação. Ele havia passado tanto tempo tentando consertar Melissa, oferecendo soluções, que esquecera de simplesmente amá-la incondicionalmente. Na quarta-feira, Antônio presenciou uma cena que o marcaria para sempre. Melissa estava frustrada, porque não conseguia amarrar o próprio tênis, uma habilidade que deveria ter dominado há tempos, mas que a ansiedade e baixa autoestima impediam. Não consigo. Sou muito burra, gritou ela jogando o tênis longe. Antônio ia intervir, oferecendo sapatos com velcro ou chamando alguém para ajudar. Mas Cristina teve uma abordagem completamente diferente. Melissa, posso te contar um segredo? A menina parou de chorar, curiosa. Eu só aprendi a amarrar sapatos quando tinha 10 anos. 10. Você tem 8, então ainda tem tempo de sobra. Sério, sério. E sabe por que demorei tanto? Porque ninguém teve paciência de me ensinar direito. Todo mundo ficava bravo quando eu não conseguia. Melissa se aproximou interessada. E como você aprendeu? Uma vizinha muito gentil me ensinou, usando um truque especial. Quer que eu te ensine? Durante os próximos 20 minutos, Antônio assistiu Cristina transformar uma fonte de frustração numa aventura divertida. Ela criou uma história onde os cadarços eram duas cobrinhas que precisavam se abraçar. Inventou uma música para acompanhar os movimentos e, mais importante, comemorou cada tentativa, mesmo as que não deram certo. Quase lá! As cobrinhas estão quase se encontrando. Elas se abraçaram. Eu consegui. Conseguiu! Sabia que você era capaz. Antônio percebeu que Cristina não havia apenas ensinado Melissa a amarrar sapatos. Havia ensinado que persistência era mais importante que perfeição, que cada tentativa tinha valor,
que alguém acreditava nela mesmo quando ela duvidava de si mesma. Na quinta-feira, algo dentro de Antônio começou a se mover. Observando Cristina brincar de restaurante com Melissa, onde a menina era a chefe e Cristina a cliente mais exigente do mundo, ele sentiu uma vontade estranha de participar. "Posso fazer um pedido também?" perguntou da porta, surpreendendo ambas. "Papai, quer comer no meu restaurante?" "Claro, ouvi dizer que é o melhor da cidade." Melissa ficou radiante. "O que o senhor deseja?" Antônio se sentou no chão, algo que não fazia há anos, e fingiu estudar o cardápio imaginário com seriedade. Que tal um sanduíche de alegria com suco de risadas?" Melissa gargalhou. "Não existe isso, papai." "Não existe? Mas olha só." Antônio fingiu dar uma mordida no ar. "Está delicioso. Posso sentir a alegria derretendo na boca." Durante os próximos minutos, Antônio se viu rindo genuinamente pela primeira vez em meses. Cristina o observava com um sorriso discreto, claramente satisfeita em ver pai e filha brincando juntos. Mas quando Melissa foi ao banheiro, deixando-os sozinhos, Antônio sentiu uma pontada de inadequação. "Como você faz isso parecer tão natural?" perguntou ele para Cristina. "O que, Sr. Portela?" "Brincar. Fazer ela rir. Ser presente." Cristina o observou com compreensão. "O senhor trabalha muito para dar tudo de melhor para ela. Isso também é amor. Mas não é o mesmo, é? São tipos diferentes de amor. Os dois são importantes." Cristina hesitou antes de continuar. "Mas talvez Melissa precise mais da presença do que dos presentes." A frase ecoou na mente de Antônio pelo resto do dia. Presença em vez de presentes. Quando foi a última vez que ele havia se concentrado completamente na filha, sem pensar no trabalho, nos problemas, nas próximas tarefas? Na sexta-feira, Antônio tomou uma decisão que o surpreendeu. Cancelou todas as reuniões da tarde e chegou em casa na hora do almoço. "Melissa, que tal se fôssemos ao parque esta tarde?" A menina quase engasgou com a comida. "Sério, papai?" "Sério. Podemos levar a Cristina junto se ela quiser." "Eu adoraria ir, mas só se não atrapalhar o programa de vocês", disse Cristina diplomaticamente. "Claro que não atrapalha. Vai ser mais divertido com você também." No parque, Antônio observou Cristina ensinar Melissa a fazer coroas de flores, a identificar diferentes tipos de pássaros, a criar histórias sobre as pessoas que passavam. Mas desta vez, em vez de ficar apenas observando, ele tentou participar. "E aquela senhora ali, que história vocês acham que ela tem?" perguntou Antônio, apontando para uma idosa que alimentava pombos. "Acho que ela é uma fada aposentada", disse Melissa. "E está dando comida mágica para os pombos virarem mensageiros." "Uma fada aposentada?" Antônio riu. "E para onde será que os pombos levam as mensagens?" Durante toda a tarde, Antônio se pegou esquecendo dos e-mails não respondidos, das ligações perdidas, dos contratos pendentes. Pela primeira vez em muito tempo, estava completamente presente, completamente focado na filha, e descobriu algo surpreendente. Melissa era hilária, era criativa, inteligente, cheia de ideias malucas e observações perspicazes. Como ele havia perdido isso? Como havia deixado de ver quem a filha realmente era? No caminho de volta para casa, Melissa adormeceu no carro. Cristina e Antônio ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele quebrou o silêncio. "Obrigado." "Pelo quê, Sr. Portela?" "Por me mostrar quem minha filha realmente é." Cristina sorriu suavemente. Ela sempre foi assim. Só estava esperando alguém perceber. Antônio olhou pelo retrovisor para Melissa dormindo, com uma coroa de margaridas torta na cabeça e um sorriso nos lábios. Pela primeira vez, começou a entender que talvez o problema não fosse que sua filha estava perdida. Talvez o problema fosse que ele havia se perdido da filha. E Cristina, sem perceber, estava mostrando-lhe o caminho de volta. 3 semanas haviam se passado desde o dia no parque, e Antônio sentia como se estivesse vivendo numa casa completamente diferente. Os corredores ecoavam com risadas. A cozinha sempre tinha cheiro de alguma experiência culinária que Melissa e Cristina inventavam, e pela primeira vez em meses, sua filha corria até ele quando chegava do trabalho. Mas foi numa manhã de quinta-feira que algo inesperado aconteceu.
Antônio estava no escritório quando o telefone tocou. Era o Dr. Henrique Campos, o psiquiatra infantil que acompanhava Melissa há mais de um ano. Antônio, preciso conversar com você sobre Melissa. Pode vir ao consultório hoje? O tom sério do médico fez o coração de Antônio disparar. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? Ela está diferente, muito diferente. Prefiro conversar pessoalmente. Antônio cancelou todas as reuniões da manhã e foi direto ao consultório, com 1000 cenários catastróficos passando pela cabeça. Dr. Henrique era um homem de 60 anos, com uma reputação impecável e uma frieza profissional que sempre o tranquilizava. Mas hoje, havia algo de perturbado em sua expressão. Sente-se, Antônio. Preciso te fazer algumas perguntas. Doutor, me diz logo o que está acontecendo. Melissa está pior? Dr. Henrique balançou a cabeça lentamente. Na verdade, é o contrário. E é isso que me deixa intrigado. Antônio franziu a testa. Como assim? Antônio, eu trabalho com crianças há 35 anos. Já vi casos de depressão infantil severa, como o da Melissa, se resolverem, mas nunca desta forma. Nunca tão rapidamente. O médico levantou e pegou uma pasta na mesa. Nas últimas 3 sessões, Melissa demonstrou uma melhora que desafia tudo o que sei sobre o tempo necessário para a recuperação de traumas emocionais. Isso não é bom? É extraordinário. Mas também é impossível. Dr. Henrique abriu a pasta e mostrou algumas anotações. Na sessão de 2 semanas atrás, Melissa chegou aqui cantando. Cantando, Antônio. Uma criança que há 6 meses mal falava. Antônio se lembrou da música que Cristina havia ensinado sobre escovar os dentes. E isso é problemático. Se não é problemático, é inexplicável. O médico se sentou novamente. Melissa me contou sobre uma tal de Cristina, que trabalha na casa de vocês. Falou durante 40 minutos sobre brincadeiras, sobre plantas que falam, sobre um monstro chamado Ronquidão, que agora é amigo dela. Antônio sentiu um calor estranho no peito ao ouvir aquilo. Dr. Henrique, essa Cristina é nossa nova empregada. Ela tem um jeito especial com Melissa. Antônio, você não está entendendo a dimensão do que estou dizendo. O médico se inclinou para a frente. Melissa não apenas superou a depressão. Ela desenvolveu mecanismos de enfrentamento que levam anos de terapia para serem construídos. Ela tem autoestima, criatividade, resiliência emocional. E isso não pode acontecer naturalmente. Pode, mas não em 3 semanas. E não depois do trauma que ela sofreu com a perda da mãe. Dr. Henrique fez uma pausa significativa. Antônio, o que exatamente essa Cristina faz com sua filha? Durante os próximos 20 minutos, Antônio relatou tudo o que havia observado. As brincadeiras criativas, a forma como Cristina transformava problemas em aventuras, a paciência infinita, o carinho genuíno. Conforme falava, via o médico fazer anotações com uma expressão cada vez mais fascinada. Notável, murmurou o Dr. Henrique. Essa mulher está aplicando intuitivamente técnicas que levei décadas para aprender. Terapia lúdica, ressignificação de traumas, fortalecimento de autoestima. Tudo de forma natural, orgânica. Doutor, o que o senhor está querendo dizer? Dr. Henrique tirou os óculos e limpou as lentes lentamente. Antônio, em 35 anos de profissão nunca vi uma recuperação tão completa e tão rápida. E posso te garantir, não foram os medicamentos que fizeram isso. Então foi o amor genuíno. Foi alguém que enxergou Melissa, não como uma criança problemática que precisava ser consertada, mas como uma menina especial que precisava ser compreendida. As palavras atingiram Antônio como um murro no estômago. Ele havia passado meses tentando consertar a filha, enquanto Cristina simplesmente a amou do jeito que ela era. Doutor, isso significa que sua filha não precisa mais de acompanhamento psiquiátrico. Pelo menos não por enquanto. Dr. Henrique sorriu pela primeira vez na conversa. E significa que vocês têm uma pessoa muito especial cuidando dela. Antônio saiu do consultório numa espécie de transe. No caminho para casa, parou num semáforo e observou uma mãe brincando com o filho pequeno na praça. Era uma cena simples, cotidiana, mas que o fez entender algo profundo. Às vezes, a medicina mais poderosa é a mais simples. Chegou em casa e encontrou Melissa e Cristina na sala,
construindo um forte com almofadas e lençóis. Melissa estava dentro da construção improvisada, contando uma história dramática sobre uma princesa corajosa que salvava dragões em perigo. Papai, quer entrar no nosso castelo? A princesa corajosa está salvando o dragão tristinho. Antônio se abaixou e entrou na construção apertada, sentindo-se ridículo e maravilhoso ao mesmo tempo. E como ela vai salvar o dragão? Com abraços, porque abraços curam qualquer tristeza. Melissa o abraçou forte e Antônio sentiu algo se quebrar dentro do peito. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ele percebesse. Papai, você está chorando? Melissa tocou seu rosto com preocupação. Estou chorando de felicidade, pequena, porque estou muito orgulhoso de você. De mim, por quê? Antônio olhou para Cristina, que observava a cena com um sorriso emocionado. Porque você se tornou a menina mais corajosa que eu conheço e me ensinou que abraços realmente curam qualquer tristeza. Naquele momento, dentro de um forte improvisado de almofadas, Antônio finalmente entendeu o que o Dr. Henrique havia tentado explicar. Não haviam sido medicamentos, terapias caras ou tratamentos especializados que salvaram sua filha. Havia sido algo muito mais simples e muito mais poderoso. Alguém que a amou incondicionalmente, que acreditou nela quando ela não acreditava em si mesma, que transformou cada momento comum numa oportunidade de crescer. Cristina, ele disse ainda dentro do forte, posso te fazer uma pergunta? Claro, Sr. Portela. Como você sabia exatamente o que Melissa precisava? Cristina ficou em silêncio por alguns segundos, brincando distraidamente com os cabelos de Melissa. Eu não sabia, Sr. Portela. Eu só ouvi o que ela estava tentando me dizer. E o que ela estava dizendo? Que queria se sentir especial. Que queria que alguém prestasse atenção nela de verdade. Que queria brincar, rir, ser criança. Cristina olhou para Antônio com uma sinceridade tocante. Que queria sentir que era amada exatamente do jeito que ela é. Antônio sentiu como se tivesse levado outro soco. Todas aquelas necessidades eram tão básicas, tão humanas. Como ele havia perdido isso? Como havia complicado tanto algo tão simples? E você sempre soube que funcionaria? Cristina sorriu timidamente. Eu tinha esperança, porque toda criança merece se sentir amada. E quando a gente ama de verdade, as coisas começam a se curar sozinhas. Melissa havia adormecido entre eles, exausta pela brincadeira. Antônio a observou. O rostinho relaxado, um sorriso pequeno nos lábios, completamente em paz. Cristina, eu preciso te pedir desculpas. Por quê, Sr. Portela? Porque duvidei de você. Porque pensei que você podia ter segundas intenções. Cristina balançou a cabeça suavemente. O senhor estava protegendo sua filha. Qualquer pai faria o mesmo. Não é só isso. Antônio respirou fundo. Eu estava com medo de que você fosse melhor pai para Melissa do que eu. Senhor Portela, e a verdade é que você me mostrou como ser um pai melhor. Antônio olhou para a filha dormindo. Me mostrou que ela não precisava ser consertada. Precisava ser amada. Cristina teve lágrimas nos olhos. Melissa sempre foi perfeita, Sr. Portela. Ela só precisava de alguém que enxergasse isso. Naquela noite, depois que Melissa foi para a cama, Antônio ficou acordado pensando na conversa com o Dr. Henrique. O médico havia confirmado cientificamente algo que ele já havia começado a suspeitar. Cristina não era apenas uma empregada extraordinária. Ela era uma pessoa com um dom raro de enxergar o melhor nas pessoas e ajudá-las a encontrar esse melhor em si mesmas. E sem perceber, ela havia salvado não apenas Melissa. Havia salvado toda a família. 6 meses haviam se passado desde a consulta com o Dr. Henrique, e a vida na mansão dos Portela havia se transformado completamente. Mas foi numa manhã de sábado, quando Antônio acordou com o som de risadas vindas da cozinha, que ele teve a certeza absoluta de que sua vida havia mudado para sempre. Desceu as escadas ainda de pijama, algo impensável no passado, e encontrou Melissa e Cristina preparando panquecas. Mas não eram panquecas comuns. Elas haviam criado rostos engraçados com frutas, e cada uma tinha uma personalidade diferente. Papai, olha o Sr. Panqueca mal-humorado. Melissa mostrou uma panqueca com fatias de banana, formando uma carranca. Ele está bravo porque acordou cedo. E esta aqui é a Dona Panqueca feliz. Cristina apontou para outra, decorada com morangos sorrindo.
Ela está feliz porque é sábado. Antônio se pegou rindo antes mesmo de se dar conta. E esta aqui, quem é? Perguntou apontando para uma panqueca coberta de mirtilos. Essa é a panqueca sonolenta. Igual ao papai de manhã. Melissa gargalhou da própria piada. Ei, eu não sou sonolento. Antônio fingiu indignação, pegando Melissa no colo e fazendo cócegas nela. Sou apenas reflexivo pela manhã. Enquanto tomavam café da manhã entre risadas e histórias malucas sobre a família Panqueca, Antônio observou Cristina. Ela havia se tornado muito mais do que uma empregada. Era parte da família, a cola que mantinha tudo unido, a pessoa que transformava momentos ordinários em memórias preciosas. E foi naquele momento que ele tomou uma decisão que o surpreendia até mesmo. Cristina, preciso conversar com você depois que Melissa for brincar. Claro, Sr. Portela. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Algo muito importante. Depois que Melissa saiu para o jardim, Antônio e Cristina ficaram sozinhos na cozinha. Ele se serviu de mais café, tentando organizar os pensamentos. Havia ensaiado aquela conversa mental várias vezes, mas agora que chegara a hora, as palavras pareciam insuficientes. Cristina, há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses, Sr. Portela. 8 meses, Antônio repetiu pensativo. Em 8 meses você fez mais pela minha filha do que eu fiz em 8 anos. Cristina ficou claramente desconfortável. Sr. Portela, isso não é verdade. O senhor sempre amou Melissa. Amar e saber demonstrar amor são coisas diferentes, Cristina. E você me ensinou isso. Antônio se sentou na mesa da cozinha, algo que nunca fazia. Lembra quando você disse que Melissa não precisava ser consertada, só precisava ser amada do jeito que ela é? Lembro. Pois é. Levei 42 anos para entender essa lição simples. Antônio sorriu tristemente. E você me ensinou isso sem nem perceber. Cristina se sentou na cadeira ao lado, suas mãos nervosamente ajeitando o avental. Senhor Portela, para onde o senhor quer chegar? Antônio respirou fundo. Era agora ou nunca. Cristina, eu quero te fazer uma proposta. Na verdade, não. Quero te fazer um pedido. Que tipo de pedido? Quero que você aceite uma promoção. Cristina franziu a testa confusa. Uma promoção? Quero que você se torne oficialmente a governanta desta casa, com um salário 3 vezes maior, um apartamento próprio na propriedade, plano de saúde completo. Que Antônio fez uma pausa dramática. Um fundo de educação para sua sobrinha. Cristina ficou boquiaberta. Senhor Portela, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é demais. É insuficiente. Antônio se levantou e começou a caminhar pela cozinha. Cristina, você salvou minha filha. Não apenas da depressão, mas de um pai que estava tão perdido em ser bem-sucedido que esqueceu de ser presente. Senhor, me deixa terminar. Antônio parou na frente dela. Nos últimos meses, aprendi mais sobre ser pai do que em todos os anos anteriores. Aprendi que brincar no chão vale mais que qualquer brinquedo caro. Que ouvir de verdade é mais importante que dar conselhos. Que estar presente é o maior presente que posso dar. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Cristina. Senhor Portela, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Cristina. Você fez o que apenas pessoas muito especiais fazem. Você enxergou uma criança ferida e, em vez de tentar consertá-la, você a ajudou a se curar. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Antônio voltou a se sentar, desta vez mais próximo dela. E não foi só Melissa que você curou, Cristina. Você me curou também. Como assim? Eu estava tão obcecado em dar para Melissa tudo o que o dinheiro podia comprar, que esqueci de dar o que ela mais precisava. Minha atenção, minha presença, meu amor incondicional. Antônio sorriu com uma mistura de gratidão e arrependimento. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está nos números da conta bancária. Está nos momentos que dividimos, nas risadas que provocamos, no amor que demonstramos. Cristina enxugou as lágrimas que escorriam silenciosamente. Senhor Portela, trabalhar aqui já é um presente para mim. Ver Melissa feliz, ver vocês dois brincando juntos, isso não tem preço. E é exatamente por isso que você merece muito mais do que estou oferecendo. Antônio pegou a mão dela suavemente. Cristina, você não é uma empregada. Você é família. E famílias cuidam umas das outras.
Família. Melissa te considera sua segunda mãe. Ela me disse isso ontem. Antônio sorriu ao lembrar da conversa. E eu te considero a pessoa que me devolveu minha filha e me ensinou a ser um pai de verdade. Cristina soluçou baixinho. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita, que vai continuar fazendo parte das nossas vidas, que vai continuar ensinando Melissa e a mim sobre o que realmente importa. Antes que Cristina pudesse responder, Melissa irrompeu pela cozinha correndo, com as mãos sujas de terra e um sorriso enorme no rosto. Papai, Cristina, venham ver! As flores que plantamos estão nascendo. Antônio e Cristina se olharam e sorriram. Era impossível não se emocionar com a metáfora perfeita daquele momento. As sementes de amor que Cristina havia plantado, não apenas em Melissa, mas em toda a família, finalmente estavam florescendo. No jardim, os três se ajoelharam ao lado do pequeno canteiro. Pequenos brotos verdes apontavam timidamente para o sol, prometendo flores coloridas nos próximos meses. Olhem só. São pequenininhas, mas vão crescer e ficar lindas. Melissa tocou delicadamente uma das mudas. Cristina, você tinha razão. Quando a gente cuida com carinho, as coisas crescem bonitas. Antônio olhou para Cristina, que observava Melissa com um amor tão genuíno que era quase palpável. Cristina, ele disse suavemente, então, aceita fazer parte oficial desta família maluca? Cristina olhou para Melissa, que a observava curiosa, depois para Antônio. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Que vocês me deixem continuar aprendendo com vocês também. Porque família é isso, a gente cresce junto. Melissa gritou de alegria e abraçou Cristina com força. Agora você vai ficar conosco para sempre. Para sempre, confirmou Cristina, abraçando também Antônio no melhor abraço de grupo da história. 3 meses depois, Antônio estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era o Dr. Henrique. Antônio, preciso te contar uma coisa interessante. Recebi um convite para dar uma palestra sobre casos extraordinários de recuperação infantil. Você se importaria se eu mencionasse o caso da Melissa? Claro que não, doutor. Mas por que é tão especial? Porque em 40 anos de profissão, nunca vi uma recuperação tão completa e duradoura. E tudo isso sem medicamentos, sem terapias intensivas, apenas com amor. Apenas com amor, repetiu Antônio, sorrindo. Antônio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda considera aquela empregada, Cristina, apenas uma funcionária? Antônio olhou pela janela e viu Melissa e Cristina plantando novos mudas no jardim, conversando animadamente sobre quais cores as flores teriam. Não, doutor. Cristina não é uma empregada. Ela é a pessoa que me ensinou que existem tesouros que o dinheiro não pode comprar. E quais são esses tesouros? Antônio sorriu, lembrando de todas as manhãs de panquecas engraçadas, de todas as tardes brincando no jardim, de todos os momentos simples que se tornaram memórias preciosas. O sorriso genuíno da minha filha, o som da risada dela ecoando pela casa, a sensação de ser um pai presente, em vez de apenas um provedor ausente. A certeza de que alguém me ama, não pelo que possuo, mas por quem eu sou quando estou com ela. Notável, murmurou o Dr. Henrique. E você acha que mudaria alguma coisa se tivesse descoberto isso antes? Não, respondeu Antônio sem hesitar. Porque talvez eu não estivesse pronto para aprender antes. Talvez precisasse primeiro perder minha filha para uma depressão, para entender como recuperá-la através do amor. E a Cristina, como ela se encaixa nessa história? Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Cristina foi meu professor, doutor. Ela me ensinou que a riqueza verdadeira não está em dar tudo para quem amamos, mas em estar verdadeiramente presente para essas pessoas. Depois de desligar, Antônio fechou o laptop, algo que havia se tornado rotina às 5 da tarde, e desceu para o jardim. Encontrou Melissa ensinando Cristina a desenhar borboletas na terra com gravetos. Papai, vem aprender também. A Cristina disse que borboletas de terra trazem sorte. Antônio se juntou às duas, sujando o terno caro sem nenhuma preocupação. Conforme desenhava borboletas improváveis na terra, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado. 6 meses atrás, ele mediria sucesso pelo valor de suas ações na bolsa, pelo número de zeros na conta bancária,
pelo reconhecimento profissional. Hoje, media sucesso pela qualidade do tempo que passava com a filha, pela profundidade das risadas que dividiam, pela paz que sentia quando chegava em casa. "Papai, por que você está sorrindo sozinho?" perguntou Melissa. "Estou pensando em como sou um homem de sorte." "Por causa do dinheiro?" Antônio riu alto. "Não, pequena. Por causa de vocês duas. Por causa desta família que construímos juntos." Cristina sorriu timidamente. "Senhor Portela, Antônio," ele a corrigiu. "Famílias se chamam pelo nome." "Antônio," ela repetiu, testando como soava. "Obrigada por me deixar fazer parte da história de vocês. Obrigado por nos ensinar qual é a verdadeira história que vale a pena contar." Naquela noite, depois que Melissa dormiu, Antônio subiu ao sótão da mansão, um lugar que visitava raramente. Encontrou caixas empoeiradas cheias de fotos antigas, lembranças de quando Mariana ainda estava viva, momentos que ele havia guardado, mas raramente revisitava. Numa das caixas, encontrou um álbum de fotos de Melissa bebê. Conforme folheava as páginas, viu a evolução da filha. Os primeiros sorrisos, os primeiros passos, os primeiros aniversários. Mas havia algo nas fotos mais recentes que o incomodava. Nas fotos dos últimos 2 anos, Melissa sorria para a câmera, mas seus olhos estavam vazios. Eram sorrisos forçados, mecânicos, como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. Ele mesmo aparecia nas fotos sempre com expressão distante, como se estivesse fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Então ele chegou às fotos dos últimos meses. As poucas que havia tirado desde que Cristina chegara à família. A diferença era gritante. Melissa ria com os olhos. Seu corpo inteiro irradiava alegria genuína. E ele próprio parecia relaxado, presente, verdadeiramente feliz. Numa foto em particular, tirada semana passada durante uma guerra de almofadas, os 3 apareciam completamente desarrumados, cobertos de penas, rindo descontroladamente. Era caótica, bagunçada, imperfeita, e era a foto mais bonita que ele já havia visto na vida. Antônio desceu do sótão com uma certeza cristalina. Cristina não havia apenas salvado Melissa da depressão, havia salvado toda a família de uma vida vazia, mecânica, onde amor era confundido com provisão material. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Melissa fez um anúncio que resumiu perfeitamente a transformação pela qual todos haviam passado. "Papai, posso te contar uma coisa?" "Claro, pequena." "Antes, quando eu ficava triste, eu pensava que se mamãe estivesse aqui, tudo seria diferente." Melissa brincava distraidamente com os cabelos. "Mas agora eu penso que mamãe deve estar feliz, vendo que a gente aprendeu a ser feliz de novo." Antônio sentiu os olhos marejarem. "E como você acha que aprendemos isso?" Melissa olhou para Cristina com carinho. "A Cristina nos ensinou que amor não é dar coisas caras. Amor é dar atenção de verdade. É brincar junto, é fazer alguém se sentir especial todos os dias." Cristina enxugou discretamente uma lágrima. "Melissa, você que me ensinou isso também." "Como assim?" "Me ensinou que toda criança merece se sentir amada exatamente do jeito que é. E que quando a gente ama de verdade, as pessoas florescem sozinhas." Antônio observou aquele momento de carinho entre as 2 pessoas mais importantes da sua vida e entendeu que havia encontrado sua verdadeira vocação. Não era ser apenas um empresário bem-sucedido, era ser um pai presente. Um homem que priorizava relacionamentos sobre resultados financeiros. "Família," ele disse de repente, fazendo as 2 olharem para ele. "Vocês sabem qual é a definição de família?" "São pessoas que moram juntas?" tentou Melissa. "São pessoas que se amam de verdade," sugeriu Cristina. "São pessoas que escolhem cuidar umas das outras todos os dias," disse Antônio. "E que crescem juntas, aprendem juntas, e transformam até os momentos mais simples em algo especial." Melissa aplaudiu. "Então somos uma família de verdade." "A melhor família do mundo," confirmou Antônio. E pela primeira vez na vida, ele se sentia genuinamente rico. Não porque possuía uma mansão, carros caros, ou uma conta bancária invejável, mas porque possuía algo infinitamente mais valioso. Uma família que o amava por quem ele era, não pelo que tinha. Uma filha que corria para abraçá-lo quando chegava do trabalho. Uma segunda filha do coração que havia transformado sua casa num lar verdadeiro. Conforme observava Melissa e Cristina,
Planejando animadamente as flores que plantariam naquela tarde, Antônio sorriu para si mesmo. Finalmente havia descoberto o segredo da verdadeira riqueza, e ele não custava um centavo sequer. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.